Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? O tema do vídeo de hoje é bem bacana, bem legal. Nós vamos falar sobre a melhor estação do ano, o verão. Aqui na Europa, sem dúvida nenhuma, essa é a melhor e a principal estação do ano. Não tem como negar isso. E para nós brasileiros que nascemos e vivemos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, nem sempre a gente dá muito valor pro verão. Inclusive para muitas pessoas, dependendo do estado de onde vêm ou de onde residem, o verão acaba até nem sendo tão agradável assim, por incrível que pareça, porque o calor que vem fazendo acaba sendo tão forte, tão alto, que muitas vezes acaba até fazendo com que as pessoas sofram. O momento deveria ser de apreciação e de alegria. Aqui na Europa, nós temos, obviamente, alguns países onde que o clima acaba sendo muito bom, muito bacana, né? Países latinos que, não por coincidência, têm uma certa similaridade com a alegria do Brasil. Então, os países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Croácia, Albânia, são países onde que a temperatura acaba sendo bem interessante, principalmente um verão quente, caloroso. E aí, no caso, tirando Croácia e Albânia, que tem invernos bem rigorosos também, se nós pararmos para pensar, o clima ele influencia diretamente no nosso humor. Então agora, aqui na Europa, estamos entrando justamente no momento mais alegre, no momento onde que as pessoas começam a sorrir mais, onde a alegria delas também é exposta nas roupas, onde elas começam a conversar mais, estar mais nas ruas, principalmente a partir de abril. O povo europeu entra num êxtase, num frenesi que acaba sendo muito interessante. Porém, para nós brasileiros, quando a gente pensa em migrar para outro país e tudo, e aí eu até gostaria de citar também, por exemplo, quando eu entrevistei a Bruna Carolino, quando ela veio para cá a primeira vez, ela acabou pegando uma temporada fria. Ela e o marido são de São Paulo, não sendo de um estado brasileiro onde o clima é muito quente, ainda assim eles sofreram bastante na chegada aqui. Eu lembro muito bem da época que eu morava na Irlanda, uma grande amiga minha que era do Nordeste, de Salvador, e ela chorava literalmente de sair lágrimas todo santo dia no inverno, com uma frase bem interessante: mas para que tão frio? Que frio desnecessário. E eu concordo. Realmente, quando você vive em um desses países, e no meu caso específico, eu tive a oportunidade de morar na Irlanda, aqui na Holanda e também na Suécia, onde é muito, muito frio, você acaba começando a questionar qual é a necessidade do frio. Então, realmente acaba sendo muito complicado. Obviamente, frio não existe necessidade ou não, é simplesmente uma questão de clima, de tempo, e a gente não pode controlar, mas tem algumas histórias muito bacanas. Para quem não sabe, ou para quem é novo aqui no canal, eu sou do Rio Grande do Sul, então, como eu acredito que a grande maioria das pessoas deve saber, o sul do país é uma região mais fria, e o nosso inverno, pelo menos eu sou da Serra Gaúcha, sou de Carlos Barbosa, da Serra Gaúcha, uma região extremamente fria no inverno e também muito úmida. Então, para mim, quando eu mudei para a Irlanda na primeira vez, lá em 2007 ainda, eu fui justamente no inverno. Eu cheguei dia 21 de novembro, no momento onde que o frio começa a ficar bem mais forte, mais pesado, os dias mais curtos, mais escuros, e é uma das partes mais depressivas do ano, sem dúvida nenhuma. Porém, para mim, vindo do Rio Grande do Sul, onde o inverno é frio, chuvoso, tanto quanto na Irlanda, tanto quanto aqui na Holanda, para mim eu não sofri tanto. Obviamente, você acaba sentindo um pouquinho, mas para mim foi muito mais tranquilo a adaptação. Agora, comparando com os meus amigos cariocas, com os meus amigos nordestinos, meus amigos nortistas da época, eu tirei de letra. A Bruna Carolina, ela fala também que sofreu muito nesse momento também, quando ela veio para cá e também pegou um pouquinho desse frio.
E aí, na segunda vez, quando ela retornou para cá, ela decidiu justamente escolher uma época do ano onde que não estivesse tão frio. Que você que está aí no Brasil pensando em migrar, você tem que levar isso muito em consideração, porque o clima ele influencia diretamente na qualidade de vida que a gente vai seguir. E não por acaso, infelizmente, não existe hoje um país no mundo com um clima tropical e rico. Isso é uma das grandes comprovações que o clima ele influencia diretamente no nosso humor, mas também na nossa economia. E aqui na Holanda, acaba sendo muito interessante porque, por exemplo, agora, neste mês de março, logo no início, né, eu estou gravando esse vídeo agora logo no início de março, depois de um mês de fevereiro, onde que a primeira quinzena foi praticamente com a ausência do sol, nós não tivemos tanta chuva, porém o céu estava praticamente cinzento quase todos os dias durante a primeira quinzena. E agora, então, já nesse momento onde nós temos uma semana de sol, as pessoas simplesmente querem sair e aproveitar, por mais que não esteja quente. E a minha esposa e eu, nós sempre brincamos que o sol é uma figura decorativa. Ele está lá, mas é só para você ver e apreciar, porque o calor ainda não. Então tem essas características, mas assim, uma das coisas que ainda me chama a atenção, que ainda para mim é peculiar aqui na Europa, e principalmente nos países como Irlanda, Holanda e Suécia, é essa capacidade que o europeu tem de poder aproveitar esses pequenos momentos que nós brasileiros a gente acaba tendo como garantido, porque no Brasil a gente tem sol, sei lá, mais de 300 dias por ano, acaba que você não valoriza tanto. Porém aqui, como é por um curto espaço de tempo, as coisas são bem diferentes. Então quando você tem uma quinta-feira à tarde, onde que tem sol, calor, e muitas pessoas estão indo para a praia, se você ligar para uma empresa governamental, de repente uma empresa de marketing, alguma coisa assim, existe uma grande possibilidade de que você vai ficar na espera por muito tempo, porque aqui é muito tranquilo, as pessoas, quando vem o sol, elas simplesmente saem, vão para a rua e é assim que funciona e é parte da cultura. Então, fazer o quê, né? Outra característica que acaba sendo muito interessante também aqui é como na parte do inverno as pessoas também acabam ficando fechadas e tudo, e como as pessoas são distantes umas das outras. Então aqui na Holanda, por exemplo, as pessoas simplesmente não se falam. Eu moro numa cidade que fica a 20 quilômetros de Amsterdã, eu moro em Heemskerk, moro há 2 anos e meio no mesmo apartamento aqui, não conheço o meu vizinho de porta, tanto da frente quanto dos dois lados. A gente cruza um por outro, é aquele olhar, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, mas é isso. Quando você vai para países onde que o clima é frio também, as pessoas acabam tendo justamente essa característica de também serem um pouquinho mais distantes, de não se sentirem tão integradas. Também acaba sendo muito interessante, muito peculiar, porque quando o verão chega, pelo menos as pessoas sorriem mais e tem algumas características muito mais interessantes. Tem um caso muito legal, da época que eu morava na Suécia, comemorei meu aniversário lá. Meu aniversário é dia 8 de fevereiro, e na Suécia, principalmente na parte do inverno, as pessoas não usam geladeira. Quando você vai para fazer alguma house party, alguma festa em casa, coisas do gênero, as pessoas, é muito comum aqui na Europa cada um levar a sua bebida, eu sei que no Brasil também, mas aqui então as pessoas chegam com a sua própria bebida e tudo. E uma outra característica que é muito normal aqui na Europa, as geladeiras elas não são tão grandes quanto no Brasil, por exemplo. Então geralmente não sobra tanto espaço assim. Então é muito normal, muito comum, aqui mesmo na Holanda se pratica esse ato também, e principalmente na Suécia, as pessoas simplesmente deixam do lado de fora porque não existe a necessidade de você colocar na geladeira. Eu estava comemorando meu aniversário no dia 8 de fevereiro, praticamente no ápice do inverno, clima de menos 13 graus do lado de fora, e eu deixei a cerveja lá. E aí eu simplesmente fui lá, peguei, abri a latinha, e ela estava congelada. Tipo, não aquele congelado que você não pode beber, se você coloca no copo, ela tá vidrificada e tudo, mas você consegue perceber
que ela está congelada e acaba sendo uma situação bem interessante, bem bacana. Eu tenho um vídeo disso, eu vou tentar ver se eu consigo colocar aí para vocês. Então, será que tá frio? Cerveja tá gelada, olha só que legal. Uma trapista. E tem aquele momento no inverno onde que as pessoas daí do Brasil, quando vê alguma postagem nossa daqui, ou quando a gente liga para algum amigo, para algum familiar, e aí sempre fala, ai, está nevando, que legal, adoro neve. Com todo respeito à sua opinião, pelo menos a minha é a seguinte: neve é legal quando você sai do hotel, vai lá, tá nevando, tem aquele monte de neve, você pega uma bolinha de neve, joga na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus amigos, de repente se joga na neve, anda com o esquisinho, com o trolezinho lá morro abaixo, faz o tal do coração de neve e depois volta para dentro do hotel, no seu quarto quente, toma um chocolate quente e era isso. Então, quando você vai de férias num lugar onde que tá nevando, é maravilhoso. Agora, viver num local onde neva, olha, é sacrificante, é muito, muito complexo. Então, tem várias características e situações aqui que são realmente muito desafiadoras, mas que também, muito provavelmente, são as principais razões pela qual a economia daqui, pelo menos de muitos desses países aqui da Europa, acaba sendo muito boa, porque afinal de contas eles não têm muita outra alternativa do que fazer. Como eles passam de 6 a 8 meses do ano dentro de algum lugar, dentro de locais fechados, pelo menos eles acabam sendo um pouco mais produtivos. Caso algum de vocês esteja pensando em vir para cá, para a Europa, entenda que o clima, ele invariavelmente vai ser um fator determinante na vida de vocês. Se vocês optarem por um país de clima quente, como Portugal, Espanha, Itália ou Grécia, muito provavelmente vocês terão algo muito parecido com o Brasil, porém a economia, infelizmente, não é lá essas coisas. E aí vocês têm, obviamente, alguns outros países, como Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, onde que o clima acaba sendo muito mais difícil, muito menos amistoso, porém também temos essa outra característica. E vocês? E vocês que estão aí em casa? Vocês gostam de calor ou de frio? Vocês têm as estações bem definidas no estado de vocês? Deixa aqui no comentário, por favor. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta, deixa seu comentário aqui para dividir um pouquinho da sua experiência com a gente também. Manda para aquele seu amigo que está pensando em migrar aqui para a Europa. Um beijo para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.